Olá, eu gostaria de usar esse espaço para trazer um assunto muito importante e fazer alguns comentários sobre uma publicação importante em uma das revistas oftalmológicas mais prestigiadas, que é o JAMA Ophthalmology. Esse artigo abordou o risco e a incidência de neuropatia óptica isquêmica anterior, na sua forma não arterítica, em pacientes usuários de Ozempic. Primeiro, falar da neuropatia óptica isquêmica anterior, que é uma condição que gera uma perda visual súbita, é uma perda visual indolor, e ela é caracterizada por uma perda visual por isquemia do nervo óptico. É uma perda que, como eu disse, pode ser grave e muitas das vezes essa perda pode ser irreversível. Então existe uma preocupação grande em relação à neuropatia óptica isquêmica anterior. Já o Ozempic, como todos sabem, é uma droga da moda, é uma droga muito popular, que foi desenvolvida inicialmente para tratamento de pacientes diabéticos, mas um dos efeitos adicionais benéficos do uso dessa medicação é justamente promover redução, perda de peso. Então ela passou a ser também indicada e utilizada em pacientes obesos ou com sobrepeso, que gostariam de perder peso, mas que não eram ou que não são diabéticos. Então existe um grupo enorme de pacientes no mundo inteiro utilizando essa medicação. O que esse estudo, que foi muito bem conduzido, ele foi um estudo retrospectivo que incluiu 16.827 usuários de Ozempic. E nesse grupo, eles selecionaram pacientes diabéticos do tipo 2, que foram um total de 710, e pacientes sobrepeso e com obesidade, que foram um total de 979 pacientes. E esse estudo demonstrou, mesmo ajustando os fatores confundidores que podem estar relacionados ao surgimento da neuropatia óptica isquêmica anterior, então de modo que os dois grupos, tanto o grupo que não usava o Ozempic e que teve a neuropatia óptica isquêmica anterior, como o grupo que usava o Ozempic e era portador ou de diabetes ou de sobrepeso, com obesidade, aquela segunda categoria, que eles tivessem fatores semelhantes, para que você não tivesse nenhum viés de análise. E aí o que o estudo mostrou é que existe sim um aumento de risco em usuários de Ozempic de desenvolver neuropatia óptica isquêmica anterior. E esse risco foi de 7,64 vezes maior para pacientes com sobrepeso e obesidade e de 4,28 para pacientes diabéticos do tipo 2. Então a gente sabe que toda medicação que tem seu efeito terapêutico, ela está associada a um risco de um efeito colateral. E dentre os efeitos colaterais chama a atenção, sim, uma potencial causa de cegueira irreversível, que é a neuropatia óptica isquêmica anterior. Então, tanto os médicos, sejam eles os médicos clínicos, endocrinologistas, que prescrevem essa medicação, como os pacientes e também os médicos oftalmologistas, devem estar cientes desse potencial risco para poder saber avaliar, identificar os fatores de risco e, junto com o paciente, decidir se vale a pena usar essa medicação pesando custo-benefício. Então, é isso que eu gostaria de trazer e fica essa mensagem para todos vocês. Um grande abraço.